A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Stationcast. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações e dê o seu like. Eu estou aqui com o Danilo Veloso, secretário de Inovação e Tecnologia de Pindamonhangaba. Danilo, seja muito bem-vindo. Obrigado aí. Ao nossa Stationcast. E se você está chegando aqui, assista o episódio anterior para você ter um overview de como Pindamonhangaba, uma cidade no Vale do Paraíba, ao lado aqui da cidade da onde nós estamos gravando. Inclusive, nós gravamos no estúdio da Take 7, um parceiro da Station T. E Pindamonhangaba é uma cidade maravilhosa, com muitas riquezas naturais, com belas cachoeiras. É uma cidade que preserva muito o seu patrimônio. Tem um museu, que é o Museu da Imperatriz, Museu das Palmeiras, é isso, né? Museu da... Fugiu o nome. É o Museu da Imperatriz, que fica, tem o nome da Imperatriz das Palmeiras, porque tinha o Jardim das Palmeiras, fica próximo ao bosque, que é maravilhoso. Se de repente tiver errado aqui, a gente vai colocar o nome certinho na legenda, a gente vai colocar aqui a imagem do museu. É sensacional. E vários outros casarões restaurados, que é algo assim fantástico. Além de ser uma cidade muito bucólica, do interior, mas com um parque industrial muito grande. Nós temos lá empresas como Villares, como Confab e tantas outras, né? Que depois o Danilo pode falar mais alguma delas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na Confab e já tive a oportunidade de trabalhar na Alcoa, que hoje virou Novelis, né? Na verdade, a Alcoa fechou, depois tinha a Alcan, que a Alcan virou Novelis. E a Villares é a Gerdau. E a Villares é a Gerdau, né? Exatamente, né? Então, eu falei Villares, né? Mas eu estou na época ainda do início de carreira, né? Então, na verdade, a Villares virou Gerdau. E Pindamonhangaba hoje ela é a segunda cidade certificada no Brasil. E por que segunda? Porque sempre tem que ter aí uma matriz, né? Mas não deixa de ser segunda ou primeira desqualificar. Pelo contrário, às vezes a segunda consegue trazer muito mais indicadores do que a primeira. A gente vai lançar e logo, assim, das cidades inteligentes, qual é a que tem mais indicadores? E aí sua fala vai mudar. E olha, o Danilo, ele tem experiência em grandes empresas. Eu não vou aqui transcorrer no currículo dele, que já está no primeiro episódio aqui do assunto de como fazer uma cidade, de fato, ser uma cidade inteligente. E no episódio anterior a gente falou de Pindamonhangaba, que saiu em praticamente aí 6 para 7 anos de uma receita interna bruta, né, um PIB de 300 milhões para praticamente agora bater esse ano 1 bi. É algo gigante para uma cidade com 150 mil habitantes, né? Então, quando você pega cidade onde você tem um poder público inteligente, aí você pode falar que você tem uma cidade inteligente. Caso contrário, você vai falar de o que a gente chamava antigamente, na época da sustentabilidade, de greenwash. Você vai ficar falando e não vai fazer realmente as coisas acontecerem. E o Danilo, você, no episódio anterior, você colocou uma questão que vocês lideram pelo exemplo e vocês focam muito na questão da comunicação, na questão da capacitação, do mindset que o funcionário, que o gestor público, o funcionário público precisa ter. A partir desse time, você então consegue desenvolver o seu plano de trabalho.
né? E aí, Pindamonhangaba, ela é certificada. Fala pra gente, Danilo, quais são as certificações que Pindamonhangaba já tem e quais são aquelas que estão em processo de certificação? Bom, na 120, né, 37120, né, já obtemos aí de forma recorde 3 meses de processo já obtendo a certificação. E agora, no fim desse mês, finalizando a 37122 e a 37123. Isso para essa etapa do trabalho. A gente pretende, né, ter outras certificações, né, para poder, né, nos estabelecer, né, como opções de investimento. Né, hoje, ou seja, a gente tem a governança, tem a controle, e para que os investimentos cheguem até Pindamonhangaba. Então, existe aí um roadmap aí que nós pretendemos estabelecer para que até isso sedimente a questão, né, de régua, né? Então, são indicadores, né, que estão falando de sustentabilidade, de inteligência e de resiliência, mas existem outras temáticas que nós pretendemos estabelecer, abordar, para que o servidor, né, para que a cidade tenha isso no seu DNA. Né? Então, primeiro estabelecendo como governança, mas depois como hábito, né? E principalmente, né, que o cidadão de Pindamonhangaba tenha essa sensação de pertencimento, né, e se aproprie disso, né, que olhe, né, que a cidade dele, né, de uma cidade que antes copiava, hoje ela é copiada pelas cidades. Então não são poucas as cidades que vão até Pindamonhangaba para poder copiar as boas práticas. Maravilha. Danilo, quando você fala de atração de investimento, né, eu acho que esse é o ponto crucial para o desenvolvimento de uma cidade. Pindamonhangaba hoje ela tem um polo, uma matriz econômica diversificada, né? Então ela tem aí a parte da indústria. A indústria, ela acredito que 51% da receita da exportação de Pindamonhangaba vem de metais. De metais. Então, hoje a matriz econômica de Pindamonhangaba é 51% industrial. 51% da exportação hoje é alumínio, aço, né, que são das empresas Novelis, Gerdau, Cimec, enfim, entre outras. É isso que compõe. Né? Hoje, Pindamonhangaba, né, excluindo a extração de petróleo, né, que daí não dá para competir, nós somos a segunda economia do Vale. Então, hoje, né, em números aqui, no cenário de março, a gente saiu da 38ª posição no Brasil para a 25ª, como grande exportador. Né? Então, qual? Da 38ª para a 25ª posição. Sensacional. Tá? Isso no Brasil. Tá? Muito bom. Então, a gente está falando que no penúltimo ano, nós tínhamos 950 milhões de dólares de exportação. E no último ano, nós pulamos para 1,7 bilhão. E esse ano esperamos aí por volta de 3 bilhões. Essa é a meta. E você acha que isso, decorrente do trabalho... você acredita que é decorrente do trabalho que vocês vieram fazendo ou não? Porque, de repente, às vezes você tem a questão de mercado, né? Vocês conseguem medir isso, né? No caso, esse crescimento vinculado à efetividade da governança e de um bom planejamento? Eu acredito que sim. Né? Então, vamos pensar como que uma empresa escolhe o seu investimento. É no melhor local que oferta o melhor payback, a melhor taxa de retorno do investimento. E para você investir, né, a cidade tem que ter atratividade. Eu não estou falando de ser bonita. Eu estou falando de ter indicadores que demonstram que o payback dela vai ser mais vantajoso. Então, uma empresa ela tem uma questão chamada TCO, Total Cost Ownership, ou custo total de propriedade, que são todos os custos envolvidos para que aquela operação pare de pé. Eu sempre cito o exemplo, né, de um computador. Né? Normalmente as pessoas falam assim, é mais vantajoso comprar um computador do que alugar. Depende. Né? Para eu comprar um computador, eu tenho que manter uma equipe interna para sustentar aquela operação, suporte. Agora, eu alugar, não. A responsabilidade é do meu terceiro, do meu contratado. Quando a gente fala de custos, né? Então, um exemplo, computador, R$4.000, mais o quanto você vai gastar com manutenção, né? Enfim, licenciamento, tudo isso. De repente, a soma de todos esses custos inviabiliza. Né? Esse é um grande erro das pessoas, não olhar todos. Compra-se o carro, mas não acha quanto que vai gastar. Né? Eu, por exemplo, compro o carro, a primeira pergunta que eu faço é quanto faz por litro?
Porque é isso que vai no meu Custo dia a dia. de manutenção. Custo de manutenção. Seguro, né? Então, tudo isso tem que ser visto, né? Agora vamos colocar isso numa empresa. Qual é o custo total de propriedade de Pindamonhangaba em comparação das demais cidades? Tem uma malha de conectividade de 100% do meu território coberto com fibra ótica. Então, só isso. Hoje as empresas são digitais. Produz, mas assim, pegando Novelis, Gerdau, a gente está falando de indústria 4.0. Se não tiver telecomunicação ali, não produz. Então, é uma indústria, não, é totalmente automatizado. Então, se a gente puder, segura a linha de raciocínio, não perde. Eu sei que você não perde. Mas, então, se a gente pudesse enumerar para quem está nos escutando, um dos pontos para ou uma empresa se manter ou ela buscar uma cidade para ela se instalar seria um dos principais pontos, conectividade. Eu diria diferente, né? Eficiência. É o quão eficiente aquela cidade propõe ser dentro da operação que é a empresa. É lógico, dentro da eficiência a gente fala de conectividade, a gente fala da mobilidade urbana, né? A gente fala da qualidade de vida para os profissionais, né, que ali estão. Enfim, existe uma série de indicadores que a empresa, né, uma série de, vamos colocar, de infraestrutura, né, que a empresa vai precisar utilizar para ela poder operar. Impostos, sistema de governança. Nem tanto o imposto, porque, não? Por exemplo, quando a gente fala de redução de imposto, a lei não permite reduzir menos que 2%. 2% é o teto. Então, se Taubaté, Pinda, todo mundo vai ofertar condições muito semelhantes. Hoje então, não é mais atrativo, né? Não necessariamente. Um ponto de atratividade, de concorrência. É bom, te ajuda, né? Ajuda, mas não é só isso. Né? Existem questões de IPTU, né? Existe a questão da localização e outros tipos, né? IPTU verde, né? Lei do bem, enfim, você conseguir orquestrar essas ferramentas, né? Então, imagine o bolo, né? Então, assim, olha, eu tô aqui e falo para você, tô tentando ser lúdico aqui, tá? Sim. Olha, eu tenho trigo, ovo, fermento, manteiga, tá? Que eu faço com isso? Vou fazer ovo, vou fazer pastel, vou fazer macarrão, porque as combinações aqui permitem isso. Agora, quando você oferta um leque maior de ingredientes ou de ferramenta, as possibilidades que aquela empresa tem de fazer negócio é muito maior. Então, o que nós estamos fazendo, assim, a caixa de ferramenta de Pindamonhangaba é muito maior. Então, é o que nós estamos buscando, né? Oportunizar, né? Isso até vem do prefeito Dr. Isao, fala muito, quando você convive, você acaba se apropriando, né? Oportunizar as empresas ferramentas para que elas possam utilizar. Então, quanto mais a gente faz isso, né, melhor. Um exemplo simples, né? Nós temos uma ferramenta, por exemplo, chamada Plan City. Lá atrás, né, uma empresa veio, né, para doar um serviço para a gente, no intuito de vamos pegar essas boas práticas de Pinda, né, para fazer. E, cara, quando a gente foi olhar, falou, eu quero uma ferramenta que dê informações para as empresas onde é o melhor local para investir. Eu lembro, acho que você me mostrou um supermercado, acho que você me mostrou. Sim, exatamente. Né? Então, hoje isso está muito mais evoluído. Hoje a gente está implementando, por exemplo, quais são as áreas disponíveis. Então, o cara não precisa vir para a Pinda para poder saber disso. Então por exemplo, se uma empresa ela está procurando uma localização, estado de São Paulo, Vale do Paraíba, poxa, de 39 cidades no Vale do Paraíba... A gente fechando o zoom vai ali, fechando. Cara, Pindamonhangaba é cidade inteligente, certificada, então já está na mídia. Sim. Então, automaticamente, de 39... cliente, eu costumo falar assim, fiz o cliente entrar na loja. Então, assim, existe uma máxima, né, do marketing que fala que quem não é lembrado, né, quem não é visto, não é lembrado. Então, se Pindamonhangaba não fizesse um trabalho como vocês fizeram, ao ponto de trazer a luz e projetar vocês, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, o trabalho que vocês vêm realizando, vocês não estariam na mídia, vocês seriam mais uma de
38 municípios. Ouso a dizer que eu não estaria nem aqui falando com você. Né? Então, a importância de um bom trabalho, né? Quando você faz um bom trabalho, você vai para a mídia, consequentemente, se uma empresa estiver pensando, ou um grupo estiver pensando em instalar, expandir ou iniciar suas operações, ela vai lembrar de cidades que estão na mídia. Porque a concorrência hoje é assim, né? Muito mais acirrada. E aí, bacana. Então, vamos trazer aqui de uma forma lúdica, como você colocou, para quem é um gestor público que, de repente, está nos assistindo, quem quiser, de repente, vir a trilhar uma carreira técnico-política, né? Vamos colocar assim. De repente, um prestador de serviço, enfim. Somos um grupo. Vamos supor que eu sou um grupo... uma empresa grande, um grupo grande que quer investir numa cidade. Estou procurando. Poxa, lá no Vale em São Paulo. Cara, São Paulo tem essas opções e tal. Não, mas vamos procurar uma cidade que esteja mais próxima ao eixo ferroviário ou a um eixo rodoviário e a um porto. Porque geralmente são esses indicadores que as empresas procuram, né? Então, poxa, aí... vai de acordo com a operação dela. E a gente tem a facilidade de estar no centro das principais capitais e muito próximo de Belo Horizonte também. Então, a gente já tem essa facilidade. Então, o Vale do Paraíba já cai nesse radar. Aí a gente entra aqui e o cara veio para a região, poxa, Pindamonhangaba, legal. Então, eu vou lá escolher Pindamonhangaba. Aí, como é que ele chega e ele entra no site da prefeitura? Por exemplo, se eu for entrar no site de meia dúzia de cidades do Vale do Paraíba, inclusive na que eu moro, só pelo site eu já não iria investir. Porque eu não encontro informações o suficiente para uma tomada de decisão. Então, que tipo de informação? Primeiro que o site já é horrível. Às vezes ele é disfuncional. Então fica aqui a dica para você que é um designer de site, vender aí site para cidades, porque realmente no Vale do Paraíba tem muita cidade que tem sites horríveis, né? E não é nem um pouco funcional. Desconectado, inclusive, de plataformas como um Doc, por exemplo, né? Então, vamos lá. Então, Pindamonhangaba. Quais são os tipos de informações que hoje Pindamonhangaba, trazendo à luz a visão de um investidor? O que ele encontra hoje no site de Pindamonhangaba? Tudo. Tudo. Vou dar um exemplo. Acabamos de lançar a Sala do Empreendedor Digital. Exatamente para isso. Por quê? Porque hoje, quando você fala de sala de empreendedor, o empreendedor, ele tem tempo de ficar indo na prefeitura para poder coletar informação? Não. O universo é digital. Então, por que não fazer uma sala do empreendedor digital, onde ele encontra toda a informação? Onde ele tem treinamentos, ele vê as oportunidades, né? Nós estamos preparando um portal chamado InvestPinda, né? Nós tivemos um contato com o Invest São Paulo, que nos acolheu, né? Um grande abraço para o Maurício, aí, CEO do Invest São Paulo, né? Que observando, fala, por que eu não disponibilizo tudo para o investidor? As oportunidades, né? Para que ele possa olhar. Cara, investidor não tem tempo para ficar passeando, para lero, o negócio é rápido, né? Ou você não tem tempo para criar confiança. Ou você mostra confiança ou você não faz. Então... 15 minutos, no máximo. 15 minutos é uma eternidade. Quanto é um pitch? 5 minutos. Então, é 5 minutos. São 5 minutos que ele precisa. Esse é o tempo. Então, assim... 15 minutos. Não são 15, são 5 agora. O que a gente tem é o pitch de Pinda, né? O tempo todo. Cara, caiu na rede, tem que pescar. Pitch Pinda, vou lançar aqui. Até ter o Pitch Bitoca, um abraço Peitorzinho, né? Então, mas já passou, né? Agora Pinda vou competir aqui, cada um fica com o que merece, né? Então... Pinda tá com Pitch Pinda. Não, mas assim, um grande artista. Né? Então, assim, a gente observa, né, como é que a gente retém essa atenção, né, para poder fazer com que a venda aconteça rápido. Vamos pegar vamos fazer de forma lúdica novamente. O cliente entrou na loja, olha, cidade inteligente, temos aqui, ó, legal. Como é que eu fecho a venda?
Como é que eu capturo esse cara para poder ele estar em Pinda? E são diversas oportunidades. Seja ele para vir morar em Pinda com uma qualidade, né? Seja ele um grande incorporador, seja ele uma grande indústria, ou que a gente quer, seja ele um grande operador de serviços. Então, como é que você faz isso? Então, você encontra, né? Falando no detalhe técnico, nosso site usa Elasticsearch. Então, o que é isso? Fala fala para todas quem... as informações estão indexadas. E dentro dele tem um mini Google. E aí, quando você fala aqui todas as informações, dá um exemplo para quem está nos assistindo. Um exemplo, você consultar agora lá a parceria público-privada do rotativo inteligente, você não precisa clicar em nenhum, vai lá na caixa, né? Só escreve as palavras-chave. Ele já vai fazer um modelo de domínio e vai trazer a informação para você. Quais são os segmentos que, de repente, tem na cidade? Sim, aí você vai entrar no PlanCity, né? Ou no Sala do Empreendedor Digital, ou no aplicativo que a gente distribui para o cidadão. Uma coisa interessante que você mostrou, acho que no PlanCity, né? Isso. No PlanCity foi a questão do bairro, que de repente tem a carência de um supermercado e você mostra para o empreendedor, para o empresário, para o grupo que quer de repente vir se instalar em Pindamonhangaba, para instalar aquele supermercado naquele bairro. Ele mostra o concorrente também, né? Onde está, como é que ele facilita a venda. Mas tem uma coisa que um caminho contrário, não sei se você comentou isso ou se é a minha dúvida, tá? Porque faz um tempo que a gente teve essa conversa, mas o PlanCity, dentre várias funcionalidades, ele demonstra, e me corrija se eu estiver errado, quais são as ofertas e demandas que aquele bairro tem. A gente está falando de atração de investimento, tá? Muito provavelmente ele deve ter outras verticais. Mas ele mostra, tanto para o gestor público quanto para o empresário, qual é a oferta e demanda, de repente, de um supermercado. E aí, se um grupo de empresário ele quer instalar na cidade mais um supermercado, ele pode olhar esse sistema e falar, olha, qual o sistema de vocês, a prefeitura vai disponibilizar qual é a melhor região para se instalar. É isso. Eu vou dar um exemplo prático, né? E aí, por outro lado, vocês também buscam investidores, por exemplo. E aí isso daí que eu vou e faço apresentações das oportunidades. Foi isso que você comentou que eu achei interessante. Então, veja bem, mais de você ficar esperando, né, as empresas, é você também buscar. E aí, como que você busca a informação? Como você busca o investidor? Sendo que você não tem informações técnicas, indicadores, métricas que mostrem para um empresário realmente a situação, o mapa situacional da tua cidade, e chega com ferramentas como a que vocês possuem. Ah, cara, vai lá para Pinda, porque Pinda é bonitinha, porque Pinda tem lá o maior centro hindu. É hindu mesmo, Hare Krishna, né? Hare Krishna. Fora da Índia, do mundo. A gente tem ali cachoeira. Cara, esquece isso. Não é porque a cidade é bonitinha, como você colocou. Lembre disso para turismo. Né? Para turismo. Que ele pode empreender para isso. Ok. Turismo. Mas não é isso. Aí você chega e você vai buscar você mediante uma necessidade, até por uma questão de mobilidade. Então vamos trazer aqui a luz do que é uma cidade inteligente. Então, do ponto de vista de planejamento, de governança. Então você tem lá um bairro em expansão e grande. Fala um bairro grande em expansão que tem lá em Pinda. Poxa, tem tantos, Alto Cardoso. Alto Cardoso. Então vamos lá. O bairro do Alto Cardoso está crescendo, está expandindo e não tem um supermercado. Tá? Vamos supor, não tem um supermercado. Mas muitas pessoas saem desse bairro para ir para um supermercado, de repente, numa zona central, porque é o supermercado mais próximo. Do ponto de vista de mobilidade, isso pode gerar um transtorno em alguns horários de pico. Né? São impactos para você planejar a cidade, mas são perfis, né? Quando você vai fazer uma seleção de investimento, a primeira coisa é o teu público-alvo. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Mas deixa eu só terminar a linha de raciocínio, aí você complementa. Aí, no caso, por exemplo, o impacto, não é o transtorno, o impacto. Então, por exemplo, o cidadão, ele sai daquele bairro, vai para o centro, porque ele precisa de ter um supermercado, mas o bairro dele não tem.
Então, aí você tem um mapa de calor, de repente, muito provavelmente a sua Secretaria de Mobilidade, os seus CSIs, depois se você quiser falar também no próximo bloco, você pode falar que a gente vai abordar isso. Enfim, então você tem um mapa de calor em horários, você sabe que aquele fluxo pode vir a ser decorrente dessa demanda que não tem no bairro e está indo para o centro. Aí, a secretaria, com esses dados, a prefeitura, ela vai e busca ou um supermercado que já está na cidade para propor, falar, olha, a gente tem uma demanda suprimida que não está sendo atendida aqui no bairro. Você não gostaria de instalar uma nova unidade aqui? Ou, se de repente esse supermercado não quiser, vocês vão atrás de um outro grupo investidor e mostra essa demanda suprimida? É que na sua fala tem duas coisas. Uma é planejar a cidade, a outra é atrair. Né? Então, quando a gente fala de planejamento, a gente olha comportamento. Né? O que gargalo a cidade está tendo. O que a gente está falando é saber as regiões pelo um perfil orçamentário familiar, né? Saber pelo tipo. Um exemplo simples, né? Vou colocar uma hamburgueria. Quem come hambúrguer? Jovem. Mas coloca num bairro que só tem velho. Cara, você vai vender hambúrguer? A não ser que seja delivery. Né? Se você quer atrair pessoas para lá, e principalmente aí você vai onde só tem velho, né? Predominantemente é uma população velha, você vai gerar um impacto no ambiente, né? Porque aquele povo ele não gosta de barulho. Então, tudo isso é saber a fazer a pergunta. Né? Então, o caso que eu quero falar, por exemplo, é o da Swift, que é uma empresa grande, todo mundo conhece, para não falar de outras mais, mas para gerar credibilidade. Né? Então, um grande abraço ao pessoal também. Né? O gerente aqui da região veio até nós e falando assim, olha, eu tenho uma loja aqui, ela está positiva, mas comparando com as outras lojas, olha que legal, comparando ele com ele mesmo, ela não está performando adequadamente. Eu falei, mas tá bom, por quê? Qual que é o teu público-alvo? Classe C. Eu falei, então você está no lugar errado. Você está num lugar predominantemente classe A. E outra, na frente ali tem o shopping que vende o teu produto. Aqui só vende carne. O cara que vai comprar uma carne, ele compra a carne, a cerveja, o guaraná, né? Eu brinco até do churrasco, né? Me desculpe as mulheres, mas churrasco de mulher tem maionese, tem sorvete, tem salada, né? O de homem não, é carne e cerveja, né? Então, brincadeira à parte, né? Quando você faz isso, você quer outros produtos. Por que ele vai comprar aqui se você é seu concorrente? Então, isso aqui é uma análise espacial. Onde você está inserido. Aí vamos lá, falei, vamos colocar aqui na ferramenta do PlanCity, onde é predominante seu público. Não era ali. Eu tinha falado, eu já sabia dos dados, mas mostrei para ele com fatos e dados que ele estava posicionado num lugar que não ia trazer o retorno. Tudo bem, dá uma visibilidade, ok, mas existem outros lugares melhores. Quando você faz isso, e aí vendo a questão do planejamento, você distribui, você traz um crescimento homogêneo. Onde regiões que não tem um supermercado. Sim. Há regiões que existem grandes empreendimentos e não tem supermercado. De repente, ele sai na frente. Então, você consegue mostrar para a camada investidora, que é um grande ator, um grande impactante no desenvolvimento da cidade, qual é o melhor lugar para ser feito. E você faz isso de maneira... Depois? Já está no plano dele abrir mais lojas, né? Porque aí olhando faturamento, olhando outras coisas... aumentar a presença em Pindamonhangaba. Né? Mas aí ele já sabe que essa loja basicamente vai servir como uma vitrine, não esperar um retorno como ele esperava. E agora ele tem cumprimentos contratuais ali a serem feitos, né? Mas para a cidade isso é bom. Sim. Não é que ele vá sair da cidade, pelo contrário, ele vai atender mais pessoas em outros locais. Quando você fala isso, aí uma lógica de grandes investimentos, né? Quando, por exemplo, uma droga raia, né, ela faz uso de avaliação dos mesmos indicadores. Então, uma Swift, quando coloca, faz análise para você assim, Taubaté, né? A Swift está do lado de qual drogaria? Droga raia. Por quê? Porque eles usam indicadores, né, que são semelhantes. Então, quando ele olha e fala, opa, tem uma droga raia ali, o meu público-alvo existe ali. Então, ele vai lá e coloca, ou vice-versa. Então, as grandes empresas fazem essa análise, McDonald's, né, Burger King, enfim. Né? Então, brotar negócios, né? Por exemplo, na avenida ali principal ali da cidade tem a Smart Fit, que usa bons indicadores. O indício de ter uma Smart Fit indica que os grandes investidores estão olhando com bons indicadores a cidade. Então, isso ajuda na tomada de decisão. Então, existe uma
um efeito ambiental, né, comportamental dessas informações. Sabendo que o mecanismo é esse, a gente atua no mecanismo. Como é que a gente impacta essa decisão? E você traz vários pontos importantes. E o que salta para a gente colocar aqui nessa questão nesse episódio é a questão Você colocou o planejamento e o desenvolvimento, é isso? Isso. Que são duas coisas, né? Então, o planejamento. Então, dentro do planejamento, você tem uma linha de trabalho que você vai ter o olhar macro. Na atração de investimento, você vai ter, dentro desse olhar macro, só que você vai colocar uma lupa dentro daquela parte onde você já sabe, através de um machine learning, através de um IA, quais são as outras ferramentas que vocês usam? A ferramenta que nós falamos aqui foi ciência de dados. Ciência de dados. Então, a ciência de dados, ela transforma esse input de dados que são coletados em dados analíticos para que você possa tomar uma decisão. O tempo todo a gente está correlacionando o dado. Tá. O tempo todo. É desde do tributário, à saúde. Vocês criaram Nós temos um data lake. Data lake que faz todo esse trabalho, Isso, né? Nós desenhamos e é visto em tempo real pelo prefeito, por mim, por outros secretários. E Danilo, por exemplo, para a gente caminhar para o encerramento desse bloco, quando você traz uma informação como essa que você comentou no caso da Swift, o empreendedor, ele toma um choque, né? Eu fico imaginando, porque não são todas as cidades que tem isso. Não, ele fala, eu nunca vi isso numa cidade. Fizemos uma reunião com um grupo de investidores lá, recebi diversos feedbacks positivos, ele falou, não esperava... É uma consultoria que você deu para ele. Mas é exatamente isso. Né? Então, exatamente você isso. Nós nos posicionamos como os consultores. Consultores das empresas, porque a gente sabe que a sociedade está precisando. Uhum. Não é? Nós não sabemos de diversos problemas. Às vezes a gente olha na rede social o pessoal reclamando, não é que a gente está alheio, mas a gente está procurando formas de resolver aquele problema de forma criativa, de forma inteligente. E você olha para vocês verem que interessante, eu vou fazer aqui algumas considerações em cima do que o Danilo trouxe e, ao mesmo tempo, fazer uma provocação aqui. Porque quando você traz esse exemplo, Danilo, e você se transforma, você como gestor público, e aí eu vou falar você, mas eu sei que por trás do Danilo existe várias secretarias, um time inteiro, mas ele é a pessoa que é o gestor disso, se transforma num consultor privado vestido de público. Ou seja, então, para o empresário, para o empreendedor, para o empresário, é um choque de realidade, porque é uma realidade totalmente fora da caixa. Ele não espera isso. O cara não espera. Cara, aí isso já se propaga. Isso é um limão. Já se propaga para todo mundo. Então o cara tem um grupo e fala, olha, cara, vocês precisam ir pra Pindamonhangaba. O cara fez isso, não acreditei que ele mostrou a realidade, era por isso. Sério. Aí um grupo geralmente tem um marketplace dele, né? Ele tem os fornecedores, ele tem os acionistas, e isso se propaga que nem pólvora. E aí vira um efeito cascata, né? Sim. Mas você colocou aqui uma coisa, quando eu perguntei, é um consultor. Uma das profissões do futuro vai ser o consultor de cidades inteligentes. Que é justamente o profissional que vai ter a capacidade de fazer essa leitura de alguma forma, né? Ou por meio de alguma empresa que venha a prestar serviços de consultoria de cidades inteligentes, mas não do ponto de vista apenas de como fazer uma cidade ser inteligente. Mas isso é a realidade de quase todas as cidades que vão se transformar. Porque as cidades que não se adequarem, elas vão morrer. Elas vão morrer. Né? E muitas cidades, a sua roda econômica gira, principalmente cidades pequenas, gira em torno da prefeitura. Se a prefeitura acaba a matriz econômica da cidade. Então, fica aqui já essa provocação para você, gestor público, você pegar, por exemplo, o caso de Pindamonhangaba, e tem uma cidade que chama Açaí também, que é uma cidade lá no sul, que é uma cidade pequenininha, que também é um case.
Né? Uma cidade, se não me engano, que tem quase 5 ou 6 mil habitantes. Então, não importa o tamanho, né? Mas importa não existe essa a efetividade. E aí, Danilo, como é que para as pessoas que querem entrar no conceito de cidades inteligentes ou serem prestadores de serviço, o que de repente, quando você... se você tivesse que dar uma dica, né, dentro disso que você falou agora, especificamente na atração de investimento aqui, um consultor, né? O que você daria de conselho para uma pessoa que quer, de repente, fazer uma transição de carreira, empresas ou empreendedores ou jovens que querem, de repente, montar startup com foco em GovTechs? E você, eu sei que você é fuçado e você colocou uma coisa que a gente discutiu aqui com o Jaime de Paula. Um abraço para o Jaime. O Jaime ele foi founder da Nelway. Foi vendido para a B3 por 1 bilhão de reais. Um abraço para você, Jaime. E ele era CLT. Né? Então ele pegou o boom da www, depois o boom da Detcom e não parou mais. E existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que fogem do desafio e as pessoas que enfrentam o desafio. Né? Então você é uma pessoa que ama desafio. Assim como eu. Falou que não vai conseguir... Aí é o que vai tentar fazer. Tem outra máxima, né? Fala que é impossível. Aí eu tenho que provar que não é impossível, né? Então, assim, o Danilo já vai além de mim. Por isso que eu admiro esse cara. Então, assim, Danilo, se você pudesse dar algumas dicas para a gente encerrar esse bloco, para o empreendedor, para as empresas, para que querem realmente aproveitar essa carona, dessa onda das cidades inteligentes no Brasil, quais as dicas ou qual a dica você daria? Acho que muitas vezes as pessoas olham, né, a gestão pública como uma torneira aberta. Né? E o primeiro passo, acho que é assim, você tem que vender solução de fato. Né? Então, essa semana eu escutei de uma cidade, né, ele falando assim, um consultor veio aqui e veio vender um projeto de cidade inteligente. Né? Eu falei, como assim? Né? Ele falou, não, veio vender câmera, veio vender... Cara, isso não tem nada a ver com cidade inteligente. O universo é muito vasto, né? Tem muita coisa a ser feita, né? Então, se você já tem essa visão de que eu vou para ganhar dinheiro, cara, você vai ganhar dinheiro, se vender soluções diferenciadas, né? Porque câmera, cara, Wi-Fi público, isso aí tem e de monte. Você pega numa prateleira, né? A link de internet, cara, tem só atrair a telecom que você vai conseguir fazer. Mas o que você tem de diferente? Né? A dica é conhecer como é que funciona a licitação também. Né? Entender que vender para o segmento público não é fácil. Que você tem que se diferenciar. É muito mais um consultor jurídico na operação do que necessariamente um consultor técnico. Você pode ter uma ótima ideia técnica, né? Mas não conseguir vender para a gestão pública. Né? Então, essas questões que precisam ser vistas, né? Dá para aplicar tudo do cenário privado dentro da gestão pública, mas você vai ter que adequar. Então, conheça isso, busque entender como é que faz. Hoje, por exemplo, existe marco regulatório, existe CPSI, né? Compra por solução inovadora. Mas o mais difícil é passar isso numa procuradoria. Primeiro porque o procurador, muitas vezes, palpita de coisa que não é dele. Então, ele fala, mas o objeto, a câmera, cara... O seu papel aqui é ver o edital. O edital está conforme a lei, mas ele palpita. Na hora que ele palpita, começou a dar pitaco, né? O cara que ela do Tribunal de Contas, que também não sabe que é uma solução inovadora, ele vai passar na régua de ver licitação pura, pregão. Não é. A gente está falando, nós temos um problema. Eu quero contratar alguém que solucione o meu problema. Então, existe uma falta de conhecimento geral de como vender inovação no país. Até porque também é tudo muito novo, né? Então você tem... Inovação preconiza novidade, né? E você tem aí hoje os marcos legais que ele vem para dar uma regulamentada, ainda é muito novo, mas você tem a questão também, às vezes, do medo, né? Justamente por essa falta de desconhecimento, até o que infere a Lei 8666, o que não infere, e assim por diante. Nova lei pior, né? Que até o cara que põe o pedido responde pela licitação. Então, mas assim, de maneira técnica, esquecendo essa questão da burocracia, da legalidade, da licitação,
Pindamonhangaba, eu sei que contratou, por exemplo, o pessoal da Atmosfera. E vocês dão muita oportunidade para quem é de casa. Né? Vocês dão muita abertura para quem é da cidade ou quem não é da cidade também. Quem tem uma boa solução... Basta ter uma ideia boa, que resolva o que problema. resolva, vocês dão abertura. Isso é muito legal. Né? Um abraço pro Gustavo. É Gustavo e... São 2 irmãos gêmeos. Eu converso muito com o Gustavo, são gêmeos. Gustavo e Guilherme. Gustavo e Guilherme, um abração para vocês 2. Inclusive o Gustavo e o Guilherme estão para vir para cá, estão convidados da Atmosfera. E eles fizeram lá o metaverso, fizeram todo um trabalho de turismo para a cidade que foi sensacional, né? E tantas outras iniciativas que saem, como iniciativas que nem são tão tecnológicas, mas são criativas, né? Como do Rodrigo também, do Você Recicla, né? É isso, né? Isso. Também. Então, assim, Rodrigo e Gabriel. Rodrigo e Gabriel. Então não basta, não precisa ser só tecnológico. Precisa ser inteligente. Precisa ser inteligente. E ter algo de diferente, ser inovador, né? Então fica aqui a dica, você não precisa ser um cara high-tech, mas você pode ser um cara criativo. Então se você está preocupado aí com a inteligência artificial e você não sabe ainda como surfar essa Maverick que está para vir aí, essa nova revolução, vai exercitar a tua criatividade e vai olhar para o mundo que está ao seu redor, que certamente por trás de todos os desafios que poucos querem enfrentar, vão ter ali muitas boas oportunidades escondidas. Então fica aqui a minha dica e acredito que a dica do Danilo também, porque assim como eu e ele gostamos de desafio, o Danilo ainda gosta das coisas impossíveis, que ele vai provar, que de repente ele vai validar, né, se aquilo realmente é possível ou é impossível. E o mundo é feito de pessoas inconformadas, porque se todo mundo fosse conformado, a gente estaria ainda vivendo em caverna e fazendo ainda fogo de palitinho, né? Minha mãe já dizia, eu não sou todo mundo. Então, cara, a culpa é dela. Exatamente. Então, a sua mãe é uma sábia mãe. Você não é todo mundo, né? Então, permita-se a sair da caixa e viver aquilo que a sua mente é capaz de te levar. Isso daí foi mais um dos episódios riquíssimos da Stationcast. O nosso objetivo não é monetizar, mas sim informar, educar, fazer com que você saia do status quo para que você possa ser um empreendedor social, um empresário, um investidor, enfim, que você realmente viva uma vida digna de ser quem você é. Porque, afinal de contas, você não é todo mundo. Um abraço grande e até o próximo episódio. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Stationcast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Stationcast. Um forte abraço.